Na última quinta-feira, o Globoplay soltou o segundo episódio de Xuxa, o documentário, algo muito esperado pelos fãs de todo o Brasil aí, e de outros países também por onde a Xuxa passou. O documentário vai sendo lançado com um episódio por semana no Globoplay. No episódio de estreia, que a gente falou aqui na semana passada, a gente falou sobre o documentário de uma forma geral, né? E trouxe também o primeiro episódio, esse início da Xuxa na manchete, com imagens bastante raras e outros relatos importantes desse primeiro momento. O segundo episódio se concentra em alguns pontos específicos que são importantes de ressaltar. O primeiro deles, o documentário no segundo episódio abre já com Amor Estranho Amor, o filme que foi a grande polêmica da carreira da Xuxa de uma forma geral. As pessoas muito falaram sobre esse filme durante toda a trajetória dela e agora ela fala de uma forma mais franca sobre tudo que aconteceu, a repercussão que isso teve na carreira dela e também o encontro com o Marcelo, né, que foi o menino que fez o filme junto com ela. Os dois conversaram um com o outro, ele revelou para ela também a questão de que perdeu oportunidades no mercado de atuação por conta da repercussão que esse filme teve, da maneira com que as coisas aconteceram. Então acho que foi uma conversa importante ali, muito franca, da Xuxa falando sobre todo esse movimento que aconteceu ao redor da atuação dela no filme Amor Estranho Amor. Bom, partindo daí a gente tem também depois outros momentos muito impactantes para mim, que sou apaixonado por televisão e por bastidores de televisão, em que se mostra a carreira internacional da Xuxa, começando pelo programa na Argentina, na Telefe, né, que ela exibiu ali de segunda a sexta, era um programa de 1 hora de segunda a sexta no início dos anos 90. Quando acabou o show da Xuxa, ela começou a fazer essa turnê por toda a América Latina e também passar para outros países. O que me chamou muito a atenção, além desse programa, desse produto ter funcionado tão bem na Telefe, né, e ter angariado uma legião de fãs argentinos e de outros países também que reexibiam o programa da Telefe, foi a cópia que havia em outros países como a Colômbia, por exemplo, né? Que teve, agora me foge o nome da menina que fazia o programa infantil de lá, mas saía de uma nave, o disco que ela fazia tinha aquela mesma pose da Xuxa em X, né? Que houve no primeiro disco do show da Xuxa. Então, em toda a América Latina havia também um olhar para a figura da Xuxa e uma reprodução fiel do que ela fazia no Brasil em programas locais da Colômbia, do Chile, de outros países de uma forma geral. Então isso é muito interessante de ver o quanto a influência de um fenômeno pop infantil como era a Xuxa levou essa referência para outros países também, se não por ela própria, por outras figuras, por outras apresentadoras infantis que seguiam aquele legado dela, às vezes tão à risca que tinha elementos que eram exatamente iguais do que tinha no show da Xuxa no Brasil. Então, impressionante esse volume e essa idolatria da Xuxa na América Latina. Eu acho que, mesmo a gente sabendo e comentando sempre sobre o tamanho que a Xuxa tem no mercado de comunicação, no mercado infantil, como uma marca, né, que transpassou muito a barreira do Brasil, quando a gente vê essas imagens compiladas e organizadas, a gente percebe a dimensão de fato deste fenômeno. E aí da América Latina ela passa para a Espanha. Na Espanha ela teve que fazer toda uma campanha ali também junto aos formadores de opinião da época, as revistas de celebridades, revistas de cultura pop, e com isso também o show da Xuxa lá na Espanha funcionou muito bem. Uma coisa que aproximava a Xuxa do público latino e também do público espanhol era essa questão do brasileiro, do latino de uma forma ser muito afetuoso, ser muito caloroso. Tem essa coisa latina que a gente tem e que sempre aproximou latinos brasileiros de uma forma geral. A gente também está na América Latina, né? Mas eu quero dizer, língua espanhola com os brasileiros, a gente tem essa integração com outros países da América Latina e também com a Espanha, eventualmente, embora seja um país diferente do que são os colonizados pela Espanha, a gente tem também essa proximidade da língua. A língua latina, a língua espanhola, a língua portuguesa tem uma proximidade muito grande e com isso a Xuxa conseguia ser mais espontânea. E aí vem a questão dos Estados Unidos, né? A contratação dela para uma emissora americana, o diretor do programa dela nos Estados Unidos fala bastante sobre essa questão da aproximação que eles tentaram fazer ali com o universo americano, né? De uma forma geral.
E a produção do programa do Xuxa Show nos Estados Unidos passa também pela aprovação de Michael Jackson, né? O cara perguntou pro Michael Jackson o que ele achava da Xuxa, viu ali o programa feito no Brasil e na América Latina e percebeu que não havia nada parecido nos Estados Unidos. E aí há o desenvolvimento, segundo o diretor da Xuxa nos Estados Unidos, deste formato em conjunto com a Marlene. Segundo ele, o que ele colocou no ar não era o que ele queria colocar. Ele queria colocar alguma coisa muito diferente para aproximar muito do público americano. Mas a Marlene, que respondia pela Xuxa na época, também fez com que muitos elementos da Xuxa estivessem conectados ali com o programa na língua inglesa também. E eu acho que aí é uma questão que pode ser vista sobre dois prismas. É claro que adaptar completamente a Xuxa ao contexto americano era algo que poderia fazer ela ser uma explosão nacional também nos Estados Unidos. Mas será que não tiraria a autenticidade da Xuxa, a maneira dela conduzir o próprio programa, que era muito pessoal, né? Era muito, muito pessoal. Eu acho que é uma questão a ser vista. Por outro lado, a Marlene colocar esse elemento Xuxa também é essa responsabilidade de passar adiante a marca do jeito que ela é, né? Com pequenas formatações, mas do jeito que ela é. Também se mostra ali, através do documentário, a dificuldade da Xuxa com a língua inglesa especificamente. Então ela conversava com as crianças com dificuldade, as crianças não entendiam direito o que ela estava perguntando, tinha essa coisa, e o beijo vai para quem? E as crianças não entendiam direito, ou mandavam um beijo no microfone, ou então olhavam para ela com uma cara estranha. E isso no Brasil e na América Latina era algo que nunca tinha acontecido antes, né? Então, teve também essa questão aí para o programa da Xuxa nos Estados Unidos, o Xuxa Show, né, não ter sido tão bem sucedido. E o diretor do programa atribui a principal dificuldade de todas para o programa não ter sido bem sucedido nos Estados Unidos, a ausência da Xuxa no lançamento do programa no Good Morning America, né, um dos programas mais importantes matinais dos Estados Unidos. É muito o formato que hoje em dia faz já há tanto tempo, o formato de várias revistas eletrônicas que a gente viu pelas manhãs no Brasil, né? Mas acho que hoje em dia talvez seja o que mais se aproxima hoje. E o Fala Brasil da Record, lá no início, quando ele começou, ele era muito inspirado no Good Morning America. De uma forma geral, naquela época, nos anos 90, o Good Morning era um programa que tinha uma audiência de 20 milhões de espectadores, mais ou menos, nos Estados Unidos. Então, era um programa que era um canhão de fato e tudo que era importante era lançado por ali. Na época, o diretor do programa disse que estava lá cedo e não encontrou a Xuxa. Quando perguntou onde estava a Xuxa, ela estava num avião voltando para o Brasil ou para a Argentina, segundo ele, e ali houve um desencontro muito grande e que a direção da emissora ficou furiosa pelo fato de que a Xuxa não estava lá para lançar o seu programa. Segundo ela falou depois, ela teve fortes dores nas costas, também se indispôs ali e teve que sair. Mas essa história, ela vai ter sempre dois lados, né? Acho que se havia um interesse forte da Xuxa em fazer sucesso nos Estados Unidos, era imprescindível essa presença no Good Morning America, né? Era imprescindível, não tinha como deixar de fazer isso. Ao mesmo tempo, do outro lado, ela estava trabalhando em diversos países ao mesmo tempo e acho que, pelo que a gente sente ali das partes falando do documentário, havia, de certa forma, um distanciamento cultural entre a maneira da Xuxa conduzir o programa dela e também a maneira dos americanos eventualmente receberem esse programa, né? A gente sabe como é conturbada essa relação latinos e americanos, né, de uma forma geral, nos anos 90 mais acentuada ainda, né? Então há essa falha de compreensão, acho que de ambos os lados, mas certamente essa ausência no Good Morning America foi determinante também para uma redução no volume de produção do programa, de promoção do programa, né? E isso também contribuiu para que não fosse um programa de tanto sucesso nos Estados Unidos. Ainda assim, entrevistando a Natasha, né, que foi uma das Pixies, as paquitas de lá, houve essa compreensão, eu entendi pelas palavras da Natasha também, que muitas crianças assistiram o programa da Xuxa, né? Ela fala que até hoje é muito reconhecida por ter sido uma das Pixies e que agradecia muito a Xuxa e tudo mais. Então é claro que não foi nada comparado ao que aconteceu na América Latina ou na Espanha, ou muito menos no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos também não foi um fracasso retumbante o programa da Xuxa. Ele teve ali um público fiel que acompanhou muito, mas esses desencontros de produção, esses desencontros dos bastidores
provavelmente também, tanto de um lado quanto de outro, prejudicaram bastante a execução do programa lá nos Estados Unidos. Bom, na semana que vem a gente volta com mais uma edição extra do Rede Gessler Opinião para falar sobre o terceiro episódio de Xuxa Documentário. Para o público que acompanha a Xuxa e que acompanha a Rede Gessler aqui, é um presente que eu quero entregar para vocês, porque realmente é um fenômeno de comunicação, para quem gosta de comunicação, para quem estuda comunicação como eu, é algo que é muito enriquecedor como aspirante a apresentador, como pessoa que gosta de falar, de comunicar e de lidar com o público. Eu acho que é uma aula a cada episódio e é isso que eu pretendo trazer aqui para vocês também, tá certo? Fico por aqui, né, com mais essa edição do Rede Gessler Opinião e espero por vocês nesta semana, no decorrer dessa semana, com a Rede Gessler de televisão. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like e o comentário, a gente volta na semana que vem. Até lá!